Boa. Então, boa tarde, pessoal. A gente está começando mais um treinamento aqui no Conteúdos, né? E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre régua de follow-ups, o que é um follow-up, o que é uma régua de follow-up e como isso pode aumentar as suas vendas, né? Então, melhorar a conversão, assim, no seu funil. Para o treinamento de hoje, assim, quem está junto com a gente no momento é o Léo Ian, né? Que é atual líder de negócio do Núcleo Campinas, do time da presidência do Núcleo Campinas. E eu, o Baby, né, faço parte do time de desenvolvimento da FEGESP. Para o ano de 2020, estou como líder de aceleração. E a gente vai estar acompanhando vocês durante esse treinamento rapidinho. Show? Boa. Bom, então o que a gente vai falar, que é a nossa agenda básica do treinamento de hoje. Então a gente vai começar refletindo sobre o que é o follow-up, entender o que de fato é um follow-up, a importância de fazer um bom follow-up, como que isso pode aumentar nossas vendas, como que isso pode ajudar nosso processo comercial. Entender geração de valor, que é um ponto interessante do nosso follow-up. A gente vai trazer alguns exemplos, na verdade, 2 exemplos de réguas de follow-up, então como que a gente pode aplicar na prática esse follow-up. E no final, né, como último ponto, dicas gerais e boas práticas para a gente construir um bom follow-up e fazer da melhor maneira possível para a gente, de fato, conseguir o resultado que é aumentar nossas vendas e evitar a evasão de clientes no nosso funil. E aí, começando, então, o que é um follow-up? Então, o follow-up nada mais é do que um acompanhamento em que você, vendedor, vai lembrar o seu lead da conexão que vocês firmaram e o objetivo desse acompanhamento é manter esse lead quente. Então, eu já vou explicar o que é um lead quente, o que é uma negociação quente, mas basicamente o follow-up é uma atividade essencial e que muitas vezes ela é negligenciada pelo vendedor. A gente vai mostrar alguns dados interessantes logo depois, mas que ela é muito subestimada assim, pelos profissionais de vendas. E aí, o que é uma negociação quente, que é um lead quente? Então, é um lead que ele está engajado no processo, é um lead que ele está ciente dos problemas que ele tem e que ele quer resolver esses problemas. E você tem que, enquanto vendedor, você vai fazer esse acompanhamento para manter ele engajado, manter a comunicação em dia com ele e relembrar esse cliente os problemas que ele tem, relembrar da solução que a gente está oferecendo para que ele possa se manter ativo no funil até a decisão e até o fechamento desse negócio. Então, essa é a ideia. E aqui a gente vai trazer agora a importância do follow-up, né? Então, por que a gente faz um follow-up? Quais são os 3 principais pilares do follow-up em termos de importância? Então, o primeiro deles é maximizar a conversão. Então, a hora que a gente coloca um cliente, o possível cliente, para dentro do funil de vendas, a gente não quer perder esse cliente. E o que é o que muitas vezes acontece, e às vezes por falta de acompanhamento. Então, esse cliente ele entra no funil porque ele gostou da sua solução, porque ele quer entender mais sobre o seu projeto, mas aí por falta de acompanhamento, esse lead se desengaja, ele perde o interesse, e ele sai do seu processo comercial e você perde cliente. Então, a gente não quer que você deixe dinheiro na mesa. Então, por isso que a gente monta um processo de acompanhamento para que a gente possa estar o tempo todo reforçando esse cliente, reforçando o interesse desse cliente, reforçando o engajamento, mantendo a comunicação e assim a gente vai conversando com ele. Então, aqui tem até um dado do HubSpot, uma pesquisa que foi feita, que 80% das negociações elas só fecham com 5 follow-ups ou mais. Então, sempre uma ilusão você acreditar, por exemplo, você vai apresentar a sua proposta e vai ficar esperando o cliente te ligar e falar, viu, quero fechar. Então, a gente tem que conquistar esse sim. Depois que a gente apresenta a proposta, a gente vai fazer uma série de acompanhamentos, a gente vai mostrar como fazer um bom acompanhamento, até chegar o momento de ele falar o sim para você, depois de pelo menos 5 follow-ups que a gente vai realizar com ele. Um segundo ponto, na organização e rotina. Então, isso permite que seu time comercial tenha uma rotina em vendas, né, que você apresentou a proposta hoje, ou depois de quanto tempo vou fazer um novo contato com ele, depois de quanto tempo vou ligar. Então, isso acaba dando uma previsibilidade do seu processo comercial, que também é o terceiro ponto, mas também ainda nesse tópico isso tira margem de erro assim, do seu processo comercial, tira aquela incerteza do seu processo comercial. Ou será que é a hora de eu retomar o contato? Quando que eu retomo o contato? Quando que eu tiro esse lead do funil? Então, isso tudo contém o segundo ponto. E, por fim, você consegue monitorar o seu tempo de funil e trazer mais previsibilidade do seu processo. Então, fica uma decisão muito mais baseada em dados e menos achismo. Show. E aí, vamos dizer que você entendeu, assim, que é o follow-up e tal, mas, tipo, como que a gente monta, de fato, assim, uma régua de follow-ups, né? E acho que, primeiro, a gente precisa começar entendendo o que é uma régua de follow-up, assim, né? Uma régua de follow-up, basicamente, vai te dizer quando que você deve fazer cada follow-up e qual o objetivo de cada um deles, né? Então, basicamente, ele vai te dar um processo claro de como que é esse acompanhamento para gerar engajamento do seu cliente, né? E aí, para a gente começar a entender como que monta, assim, a gente tem que entender que todo follow-up, independente de onde ele está na sua régua, assim, ele sempre vai ser um intruso, assim, dentro da rotina do cliente, né? Então, ele vai estar lá tranquilo e ele vai receber um e-mail, alguma ligação, ou enfim, qualquer coisa do tipo que vai interromper a rotina dele e que ele vai ter que dar atenção para você.
Por isso, é muito importante que a gente entenda, primeiro, em que momento que a gente deve mandar esse follow-up, e segundo, né, o que vai tornar ele relevante. Ou seja, a gente sempre precisa estar gerando valor constantemente em cada contato. E aí, se a gente consegue plotar isso num gráfico assim em 2 eixos, a gente entende, né, que cada um desses picos assim de relevância são um follow-up que a gente está fazendo, né? E não é só virar e falar assim, você conseguiu dar uma olhada na minha proposta, ou já conseguiu ver com o financeiro, ou com o jurídico, assim, como está o acompanhamento do contrato. Não, muito mais. A gente precisa gerar valor e aí a gente pode usar esses gatilhos, assim, para estar perguntando o que a gente realmente quer de informação, né? Então, é sempre muito importante entender que é sempre as necessidades do nosso cliente, né, ou do nosso lead, assim, que a gente está tentando satisfazer nesse momento, né? E aí, para a gente conseguir tangibilizar um pouco mais isso, a gente trouxe 2 regras de follow-up, assim. Acho que antes da gente passar um pouquinho das regras, é importante dizer que esse processo, assim, não é replicável, né? Ou seja, depende muito do seu tipo de cliente, assim. A gente, nas dicas gerais, vai retomar um pouquinho isso, como que você consegue dar o start, assim. Mas acho que é só de antemão, assim, são exemplos que a gente trouxe. Então, é muito de vocês entenderem se faz sentido para vocês isso e o que disso que faz sentido vocês conseguem levar para a realidade do DJ de vocês. Mas vamos lá, né? O primeiro tipo de follow-up que a gente trouxe, né, foi um follow-up pré-diagnóstico. Como assim? Tô tentando gerar leads para o meu funil, né? Então, abrindo contatos, assim. E aí, abri o primeiro contato, não tive uma resposta, assim, né? Como que eu faço o follow-up disso, assim? A gente colocou um follow-up só por e-mail nesse primeiro exemplo. E aí, a gente colocou qual o objetivo dele e o tempo dele, né? Então, qual que é a relevância e em que tempo ele vai ocorrer, assim. E aí, o que seria esse grande ideia mais problema, contexto mais problema 2, enfim, todos esses passo a passo. Vou começar dentro desse exemplo, eu vou pegar uma EJ, tipo, uma particularidade de uma EJ. Imagina que eu sou uma EJ que vende pesquisa de cliente oculto, né? Então, eu vou testar, enfim, como que estão os vendedores, assim, sei lá, de um nicho de varejo de roupa, assim, né? Então, lojas de roupas e eu vou fazer pesquisa de cliente oculto com os vendedores dessas lojas. E aí eu começo falando pro dono dessa loja, assim, né? Viu? Dentro de lojas de varejo de roupa, o que mais implica para o cliente ter uma boa experiência são a qualidade do treinamento dos seus vendedores. Se você não consegue ter um bom treinamento dos seus vendedores, suas vendas vão cair em 30%. Então, basicamente, eu dei uma ideia que a maior parte da experiência do seu cliente tá voltado em quão bem estão treinados seus vendedores, e o problema é que se você não fizer isso, você cai 30% nas suas vendas, assim. E aí, o segundo momento, você pode falar assim, sei lá, 50% de todos os vendedores de varejo de roupas, assim, eles acabam não treinando bem os seus vendedores. Isso implica que talvez o NPS do atendimento, assim, da sua loja, caia para 5% só, ou enfim, qualquer coisa nesse sentido. E aí depois a gente vai olhar para uma implicação 1 mais um futuro positivo. Vendedores de varejo de roupa, assim, que treinam donos de lojas de varejo, assim, de roupa, que treinam seus vendedores, eles conseguem, que não treinam seus vendedores, né? Então a gente vai fazer uma implicação negativa. Que não treinam seus vendedores, não conseguem queimar, sei lá, todo o seu estoque. E aí, imagina se você tivesse treinado há 2 anos atrás todos os seus vendedores, o quanto de lucro você teria feito até então. Então, aí você faz uma implicação negativa e projeta um futuro positivo para essa pessoa, né? E aí, na mesma vibe, né, a gente vai fazer uma segunda implicação diferente da primeira negativa. E aí, no dia 15, né, a gente vai soltar uma prova social. O que seria essa prova social? Pode ser um case, por exemplo, resolvendo essa implicação negativa, né? Então, se você não fizer tal coisa, acaba que você vai acontecer XYZ ruins com você, e aí toma um case de uma empresa que a gente já resolveu esse problema, fez uma pesquisa de cliente oculto e conseguiu, sei lá, melhorar o NPS. E aí, por último, se ele não te respondeu durante todos esses 15 dias, depois de 15 dias, né, no último dia da nossa régua de follow-ups, a gente vai retomar a grande ideia que a gente tinha colocado, né, que era, por exemplo, a grande parte da experiência dos seus clientes, assim, tá voltado para o quanto você treina os seus vendedores. E aí a gente vai jogar uma escassez, né? O que seria essa escassez? Poxa, se você não conseguir, um exemplo, né? Poxa, se você não conseguir treinar agora nesse momento de pandemia, para volta, assim, para retomada comercial, você vai ficar
com uma desvantagem com relação às pessoas que estão treinando isso e vão conseguir fornecer uma boa experiência para a galera na hora da retomada comercial. Então, enfim, você coloca uma deadline, né? E aí podem ser outros gatilhos de escassez. Você pode colocar, por exemplo, também, estamos apenas com mais uma vaga de projeto disponível para execução, e aí se você não conseguir dar o retorno para a gente em 5 dias úteis, a gente vai ter que fechar com outro cliente que vai ter, sei lá, uma melhora, assim, na experiência, no treinamento dos vendedores, que vai implicar na experiência do cliente, né? Então, basicamente, esse é um exemplo, assim, que a gente colocou de pré-diagnóstico, ou seja, tentei abrir o contato, não deu certo. A gente tem 5 tentativas de follow-up durante um período de 30 dias, assim. E aí, de novo, esse é um exemplo. E aí, lembrem que a gente sempre está olhando a relevância desses conteúdos, né, desses follow-ups. E segundo, o tempo, qual a cadência, assim, né, em que momento eles estão sendo enviados. Show? Então, basicamente, esse é o primeiro exemplo. Boa, sensacional. Agora eu vou trazer um exemplo, o segundo exemplo, que é pós-proposta. Então, depois que eu apresentei a proposta, como que eu monitoro a decisão do cliente, como que eu caminho junto com o cliente até ele dizer o sim ou não, dependendo do caso. Então, eu apresentei a proposta, no dia seguinte, uma coisa que eu costumo fazer, por exemplo, é mandar para ele por e-mail, ou por WhatsApp, por exemplo, mas principalmente por e-mail, um resumo da reunião, tudo que a gente conversou. Então, principalmente retomando, por exemplo, quais foram os desafios que a gente pontuou, quais foram os problemas que a gente pontuou e qual foi a solução que a gente trouxe. Eu trago um resuminho da reunião para o cliente não esquecer, porque é muito fácil depois que ele, principalmente quando não é ele que toma a decisão. Então, o cliente faz a reunião com você, aí ele tem que pegar seus insumos, depois ir conversar com outra pessoa para tomar a decisão. Então, é bom que ele tenha algo documentado do que aconteceu na reunião, do que a gente conversou. E uma segunda coisa, claro, é mandar os materiais apresentados. Se eu apresentei uma proposta para ele, se eu coloquei o material, se eu projetei o material, eu mando por e-mail depois no dia seguinte para ter tudo documentado. Aí, beleza. Depois de 3 dias, por exemplo, eu posso mandar um outro e-mail para ele com um gatilho de prova social, que foi um pouquinho do que o Rafa trouxe lá, trazendo um case de sucesso. Então, eu posso mostrar para ele e falar, olha, lembrei do nosso projeto, enfim, do que a gente está negociando, e tem um cliente que já passou pela gente, que tinha um problema muito parecido com o seu. E olha como que a gente conseguiu resolver, olha o ganho que ele teve. Então, mostra para ele, pode ser em forma de documento, pode ser uma descrição. Eu costumo enviar por e-mail também esse case de sucesso e comprova tudo que eu contei para ele na proposta. Então, quando eu apresento a proposta, estou prometendo para ele, olha, a gente vai resolver esse problema dessa maneira. Quando eu envio um case, isso é a comprovação de que eu já resolvi esse mesmo problema com um cliente parecido com o dele, com ele, na verdade, com a empresa dele, ou enfim, em outro momento. Então, isso dá uma confiança para ele. Eu gero uma prova social de que eu sei, eu sou capaz de resolver isso. Então, beleza, isso é um ponto de contato que vai auxiliar a decisão do cliente, muito naquela ideia de gerar valor. Então, o cliente, ele quer comprar. Se ele está em contato com você até agora, se você carregou o cliente até a proposta, ele tem um problema que ele quer resolver. Então, quando você gera esse case de sucesso, você está dando uma confiança nele, de que ele pode confiar em você para resolver. Maravilha. Aí depois, no 7º dia, por exemplo, eu posso enviar, fazer uma ligação ou até pedir uma reunião. Uma coisa que eu gosto de fazer, por exemplo, apresentei a proposta, aí eu já peço, já deixo agendada na reunião de proposta, uma próxima reunião, depois de uma semana, para a gente sentar e ver as dúvidas que possam ter surgido e possíveis feedback já. Então, a ideia é que o cliente ele traga alguma dúvida que não ficou tão clara na proposta, depois que ele já conseguiu sentar, analisar a proposta com calma, conversar com alguém sobre a proposta, conversar com o decisor, conversar com a equipe, enfim, conversar com os envolvidos na decisão, depois ele traz para mim, em forma de reunião. Se você não conseguir uma reunião, você pode ligar mesmo para ele. Então, oi, a gente na semana passada conversou sobre a proposta, estou aqui nesse contato para a gente tirar dúvidas sobre a proposta, caso não tenha sido claro algum ponto. E se você já tiver um primeiro feedback, foi vontade para me trazer. Então, você está lá se colocando à disposição dele para tirar dúvidas. Isso é um insumo interessante. Caso ele traga alguma dúvida ou algum feedback, pega isso para poder trabalhar depois. Aí, por fim, a gente pode colocar assim, no dia 15, alguma ligação, WhatsApp também. Eu posso mandar um material ou um conteúdo relevante. Então, é muito legal que o SEO EJ construa conteúdos que podem ajudar o cliente. Então, geralmente, eu costumo mandar um conteúdo relevante de algum ponto que eu sei que eu não expliquei tão bem, ou de algum ponto que eu vi que ele bateu muito na tecla. Então, sei lá, na reunião de proposta, ele questionou muito, por exemplo, sobre uma determinada feature, assim, uma determinada característica do meu produto, do meu projeto. E eu senti que eu não consegui ser claro na resolução daquela objeção dele ou daquela pergunta. Eu posso, depois de 15 dias, por exemplo, ou até antes, dependendo da sua cadência, mandar esse conteúdo para ele que vai me ajudar a resolver alguma dor dele. Então, mandem conteúdos que sejam relevantes. Não adianta pegar um conteúdo qualquer e mandar para ele. Tem que ser o conteúdo que vai se adequar ao que ele tem de dúvida ou à realidade dele. Então, maravilha. Aí eu posso aproveitar e ligar ou mandar um áudio no WhatsApp, mas principalmente ligar, optem por ligação, perguntando, viu, te mandei um conteúdo, o que você achou? Achou legal o conteúdo? Te ajudou?
E aí, viu, deixa eu aproveitar que a gente está conversando aqui, como que o nosso projeto tem andado na sua empresa, como que o nosso projeto tem andado? Já chegou a ter uma solução? Como que a gente está, assim, em tempo de decisão? Tipo, tentar obter algum compromisso dele, mas perguntar como que a decisão tem se encaminhado lá dentro. Então, ele pode contar para você que chegou a conversar, mas não tem uma definição. Ele pode contar que ele ainda não decidiu, que ele não conversou. Então, você aproveita, é uma deixa, né? Você envia o conteúdo, liga para ele e você tem uma deixa para tentar perguntar como que essa solução tem andado. Você não vai perguntar se ele já decidiu. Você vai perguntar como que essa solução, como que a decisão ela tem caminhado. Então, aí beleza. Aí depois de tentar monitorar o time da decisão. A ideia aqui já passou um mês desde que a proposta foi apresentada, a gente não chegou a nenhuma conclusão. Então, dependendo do tipo de cliente que você vende, é muito, pode ser pouco, mas a ideia é que tá. Viu, você tem um horizonte de definição de tempo? Em quanto tempo você acha que você vai conseguir definir essa solução? E aí você tenta articular com ele algum tipo de compromisso também. Bom, a gente vai voltar a conversar daqui um mês, então, a gente vai voltar a conversar daqui 2 semanas, daqui 3 meses, por exemplo. Então, pode ser que aqui ele te conte, olha, eu cheguei a conversar, mas agora a gente acha que no momento, daqui 2 meses a gente pode voltar a conversar. Beleza, você agenda um contato com ele, tira ele do funil. Então, até é você tentar monitorar se ele vai decidir rápido ou não. Então, para não ficar fazendo volume no seu funil. Então, é muito comum que quando você olha para o seu funil de vendas, a aba de negociação está lotada. Mas tem vários clientes que não vão fechar no horizonte de 2 semanas ou um mês. Então, muito cliente que está lá, que vai fechar em 3 meses, ou quem sabe nem vai fechar. Então, aqui depois do 30º dia, você define um time para a decisão e vê com ele, né, quando você pode retomar contato, se ele precisa de mais tempo, em quanto tempo ele pretende decidir, e já tem insumo para montar a partir daqui uma cadência, uns contatos mais personalizados. Show? E aqui eu posso fazer por e-mail, por WhatsApp também. Isso vai de acordo com o cliente de vocês. Uma última coisa, antes de mudar o slide, queria reforçar o ponto que o Rafa trouxe, de que isso aqui é só um exemplo, então isso aqui não é replicável. Então a ideia é que você olha para o seu cliente, então, sei lá, 30 dias pode ser muito para um cliente pessoa física, mas pode ser pouco para um cliente que é uma grande empresa, por exemplo, tem um processo de decisão mais longo. Então a ideia é que você olha para o seu tipo de cliente, entenda quais contatos fazer e principalmente também o meio que você vai fazer. Então, se você está vendendo, por exemplo, para um CEO, está vendendo para um diretor de uma grande corporação, talvez você não consiga conversar por WhatsApp. Talvez você só tenha um e-mail e ligação. Se você já conversa com uma pessoa física, talvez você consiga utilizar mais o WhatsApp do que o e-mail. Então, a ideia é vocês entenderem o cliente de vocês e montar uma cadência desse tipo. Pode mudar. Boa. E aí, por fim, a gente vai trazer algumas dicas gerais, dicas finais, que o primeiro ponto dica número 1 é não esquecer de fazer os follow-ups. Então, vocês vão definir uma rotina depois de apresentar a proposta, ou até no pré-diagnóstico, como o Rafa trouxe, não esqueçam de fazer. Então, assim que vocês começam a negociar com o cliente, ou apresentou a proposta, já coloca lembretes na sua agenda, enfim, qualquer e-mail que você use. O maior segredo de um follow-up bom e eficiente é a rotina. É você saber, então, apresentei a proposta hoje, já deixa o lembrete de toda a cadência que eu vou fazer com ele. Já coloco o dia seguinte, já coloco depois de 3 dias, já coloco depois de 5 dias. Não esqueçam os follow-ups, porque isso vai baixar a conversão de vocês. Aí o segundo ponto antes de entrar em contato com o cliente, retomem o diagnóstico, reestudem o diagnóstico. Então é muito legal, toda reunião que você faz com o cliente, tenta documentar. Seja enviando por e-mail para ele, ou escrevendo na sua agenda, ou escrevendo no seu CRM. Então assim, documentem os contatos que faz com esse cliente, principalmente o diagnóstico e o que foi falado em proposta. Porque se você ligar para o cliente e ele fazer alguma pergunta para você, você não vai saber responder. Então, estudem muito bem o diagnóstico, estudem muito bem a proposta. Quando você tem 2 ou 3 clientes, é como você conseguir lembrar. Mas na hora que você começa a negociar com 5, 6 ou 7 clientes, você começa a confundir os diagnósticos. Você vai falar com o cliente X, e aí você cita um problema que na verdade é do cliente Y, e aí esse cliente fica sem entender. Aí você faz um contato que não é relevante, não é assertivo, você pode perder a venda. E aí, por fim, utilizar essa cadência para tomar uma decisão data-driven. Então, você ter insumos para conseguir experimentar e, enfim, conseguir estruturar um follow-up, uma conversão que seja relevante. Então, por exemplo, é muito comum a gente poder fazer testes A/B. Então, sei lá, se está em dúvida, você vai estruturar seu follow-up agora, você pode colocar para um grupo de clientes 5 contatos em 30 dias e para um segundo grupo de clientes 5 contatos em 15 dias. E ver se teve diferença em conversão, se um grupo converteu mais do que o outro, ou se um grupo tomou decisão mais rápido do que o outro. Aí estão conseguindo fazer experimentação, mas não vira achismo, vira embasado. Então, através quando você monta um fluxo de cadência, quando você tem os contatos pré-determinados, você consegue tomar decisões nessa etapa do funil com base em dados. Isso vai tornar seu processo mais assertivo.
Show. E aí a gente deixou algumas referências, né, que a gente utilizou para estar montando esse conteúdo. Então, falando um pouquinho sobre follow-up do Outbound Marketing, recomendo muito, eu pessoalmente gosto muito, assim, desse site. Para mim é o melhor site de prospecção ativa que existe, sim, no Brasil. E depois a gente colocou sobre 2 relacionados à proposta de valor, né? Então, como que a gente consegue estar gerando valor, assim, nesses follow-ups. E aí, um da Rocket Content e outro da Agender, né? Então, entre nesses links, assim, dê uma pesquisada. Não fiquem também só nas referências, essas foram as que a gente utilizou para estar montando o treinamento, mas busquem mais, assim. E lembrem de sempre estar testando, experimentando as coisas, até um alinhamento expectativo legal para vocês, assim. Vocês vão começar numa versão 1, vão experimentando e aí constantemente isso, né? Até porque o seu tipo de cliente muda, o mercado muda, os vendedores mudam, então você sempre tem que tornar isso um processo, né? Esse entendimento de qual que é a sua régua de follow-ups para o momento. Foi isso o treinamento. Aqui tem os nossos contatos, assim. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, né, quiserem trocar uma ideia, ou tipo, baby, Léo, assim, a gente montou tal régua de follow-up, a gente não sabe se é muito assertivo, a gente queria melhorar, a gente já tem há um tempo e queria entender se está funcionando ou não, enfim, coisinhas assim. Ou, mostra o exemplo que vocês utilizam, assim. Pode chamar, assim, a gente troca ideias sem problema, chama no WhatsApp ou manda e-mail, assim. A gente está super disponível, assim. E muito obrigado, sim, você que acompanhou o conteúdo até o final. Manda para a galera do time de vendas da CJ, tá estruturando isso bonitinho. E fiquem ligados nos próximos no conteúdo. Show? Um abraço, pessoal. Valeu, galera. Falou.